Daí galera, beleza? Essa bichinha aqui é a EasyThread K10, uma das impressoras 3D mais baratas que existem hoje em dia dentro do mercado. Isso é, se não for a mais barata que existe atualmente. E hoje nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês tudo aquilo que eu aprendi sobre essa impressora aqui nos últimos 4 meses que eu estou utilizando ela. Falar sobre os pontos fortes delas, quais são as limitações que eu notei que essa impressora aqui possui e se vale a pena comprar essa impressora aqui para ser a sua primeira impressora 3D. Ou caso você tenha comprado já essa impressora, vou tentar compartilhar um pouco com vocês o que eu aprendi sobre ela para que facilite a jornada de vocês de uso dessa impressora aqui enquanto vocês estiverem com ela. Então, se vocês não querem gastar muito com uma impressora 3D dessas mais modernas, que começam a custar ali próximo dos R$ 1.200 e o céu, digamos assim, é o limite, ou se você comprou essa impressora aqui recentemente e está atrás de mais dicas ou informações de como utilizá-la, cola aí no vídeo que eu vou apresentar para vocês tudo aquilo que eu sei sobre essa impressora aqui e espero contribuir um pouco com a aprendizagem de vocês também a respeito dela, beleza? Vamos lá! Daí galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Forge ao Cubo. Meu nome é Pedro Murilo, eu sou engenheiro eletricista e apaixonado por tecnologia e estou criando esse canal aqui com o objetivo de compartilhar alguns conhecimentos que eu tenho a respeito de impressão 3D, eletrônica e projetos que eu desenvolvo no meu dia a dia como um hobby. Já fazia bastante tempo já que eu estava interessado em comprar uma impressora 3D para ter a oportunidade de conseguir botar a mão nessa tecnologia que me chamava bastante atenção pelo fato de você conseguir imprimir peças de qualquer tipo que você tenha interesse dentro da sua casa, muitas vezes ou abaixando um modelo na internet para você imprimir na tua impressora, ou até mesmo, caso você tenha o conhecimento, você possa fazer uma modelagem dessas peças e fazer a impressão dessa pecinha na tua impressora também. Então me parecia bastante interessante a ideia de conseguir criar coisas que eu e minha família pudéssemos utilizar dentro da nossa casa ou para facilitar nosso dia a dia conforme existisse necessidade. Porém, tanto eu quanto a minha esposa tínhamos um certo receio de comprar uma ferramenta assim que, de certa forma, ela é cara, né? Custa em torno de R$ 2.000, R$ 3.000 essas mais modernas. E como consequência, como a maior parte dos hobbies que eu tenho, ela ia acabar ficando de canto ali, sem muito uso. E a gente não queria gastar um valor tão alto assim com algo que não fosse realmente ser útil para nós no nosso dia a dia, né? Porque, para ser bem sincera, bem o tipo de hobby que eu costumo ter, assim, eu compro um monte de coisa, fico super empolgado com o negócio ali no começo, utilizo ele por um certo tempo e depois largo ele e acabo esquecendo do negócio no canto lá, sem muito uso, digamos assim, né? Então, para evitar que isso daí acontecesse, lá por junho mais ou menos desse ano, eu estava assistindo um vídeo de alguns gringos que estavam falando sobre algumas impressoras que tinham um valor muito baixo, que eram vendidas pela China, e eu resolvi dar uma olhadinha no anúncio dessa impressora que estava no link na descrição do vídeo do cara lá, e foi aí que eu me deparei com essa impressorinha aqui, que é a que eu apresentei para vocês no começo do vídeo, né? A EasyThread K10. Eles classificavam como sendo uma impressora de brinquedo, digamos assim, pelo fato de ser uma impressora bem simples comparada com as outras, né? Mas que mesmo assim elas entregavam ótimos resultados nas peças que elas imprimiam. Na época que eu comprei essa impressorinha aqui, eu comprei ela pela plataforma da AliExpress e o valor dela estava sendo anunciado por $65, o que em reais dá em torno de R$350, mais ou menos. E dentro da página que estava sendo vendida tinha várias avaliações bem positivas a respeito dela, todo mundo que comprou estava elogiando a impressora, que apesar do custo ser baixo, ela entregava resultados interessantes, então eu resolvi fazer uma aposta, digamos assim. Conversei com a minha esposa, alinhamos ali no caso esse gasto adicional, né, e compramos ela daí para ver como é que ela saía. O principal motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo aqui é porque a maior parte dos vídeos que eu vi a respeito dessa impressora aqui em específico, ou sobre a marca EasyThread, que é a que produz essa impressora aqui, eram vídeos de gringos falando sobre ela. Não tinha muitos vídeos de brasileiros falando sobre a impressora EasyThread K10 específico. Tinha alguns sobre a marca, alguns outros modelos da impressora, mas nenhum sobre esse modelo aqui em específico. Então eu queria apresentar um pouco da minha experiência, fazer um review sobre ela aqui, para que outras pessoas tenham a oportunidade também de adquirir ela e ter uma experiência positiva como eu tive também. Eu já estou com essa impressora aqui faz aproximadamente uns 4 ou 5 meses, mais ou menos, e confesso que desde quando eu comprei ela, ela teve pouquíssimos dias de folga,
porque praticamente todos os dias eu estava imprimindo alguma coisa nela e teve dias que eu enfiava uma impressão atrás da outra de forma contínua para que ela fizesse algumas pecinhas para mim. Ela é uma impressora 3D que tem os recursos considerados mais básicos necessários para fazer uma impressão de um modelo 3D. Tanto que muitas pessoas, com base no que eu vi nas análises da internet, consideram ela como sendo uma impressora de brinquedo ou uma impressora 3D infantil. Sendo assim, acredito eu que nós não podemos esperar os recursos que essas impressoras mais modernas possuem. Mas, na minha opinião, eu acredito que para aquelas pessoas que têm interesse de aprender um pouco mais sobre impressão 3D, ou quer saber se impressão 3D é algo para você mesmo, com certeza essa impressorinha aqui é um ótimo ponto de entrada para você. E eu acredito que eu posso falar isso daí com experiência de causa mesmo, porque era exatamente esse o meu caso. Eu, antes de comprar a impressora, eu não sabia muito bem se era algo que eu ia gostar, e se era um hobby que ia perdurar por muito tempo, e por causa disso daí eu tomei a decisão de comprar essa impressora um pouco mais em conta, que estava bem avaliada, para ver se era algo que eu ia gostar. E confesso que depois que eu entrei nesse universo de impressão 3D, eu percebi que é um buraco sem fundo e talvez eu não saia tão cedo dele pelo jeito. Para aqueles que estão entrando agora nesse universo de impressão 3D, eu vou fazer uma breve introdução a respeito dos conceitos básicos de impressão que estão relacionados a essa impressora aqui, para que vocês se familiarizem um pouco com os termos que eu posso utilizar durante o vídeo, e logo depois eu vou falar mais sobre a minha experiência a respeito dessa impressora aqui e como que eu utilizei ela durante esses últimos 4 ou 5 meses. Essa impressora aqui é uma impressora 3D do tipo FDM, que significa Fused Deposition Modeling, que significa modelagem por deposição de material, que basicamente consiste num processo de impressão no qual a impressora ela vai imprimindo as peças em camadas até que o objeto se forme. E de acordo com o fabricante dessa impressora aqui, você pode utilizar ela para fazer impressão com 2 tipos de materiais basicamente. Um dos materiais que podem ser utilizados nessa impressora aqui, que é um dos materiais mais comuns de serem utilizados nesse universo de impressão 3D, é o PLA. O PLA, de forma resumida, ele é um material derivado de compostos orgânicos, que geralmente vêm de milho ou da cana. Sendo assim, nós podemos classificar o PLA como sendo um plástico do tipo biodegradável. Porém, a degradação desse plástico aqui, ela só ocorre em condições muito específicas, geralmente em ambientes industriais. Esse tipo de material aqui, se ele for jogado no ambiente simplesmente, ele vai demorar décadas para se decompor. Mas em condições industriais, em condições específicas, ele se degrada rapidamente. O PLA, ele se caracteriza por ser um plástico mais rígido, ele é pouco resistente à temperatura, o que quer dizer que ele costuma derreter em temperaturas mais baixas em comparação com os outros materiais que podem ser utilizados na impressão 3D. Geralmente, com base nas pesquisas que eu fiz, o PLA ele começa a se deformar em temperatura próximas dos 60 graus Celsius. Ele derrete em temperaturas próximas dos 80, 90 graus Celsius, mas em 60 graus ele já está se deformando já, o que indica que você não pode utilizar as peças impressas em 3D dele em ambientes que tenham temperatura mais elevadas ou expostas diretamente ao sol. E além desse detalhe também, o PLA ele é um material um pouco mais frágil. Então as peças que você imprime com ele não podem ser utilizadas em aplicações que exigem muita força, muito esforço mecânico da peça, porque senão ela pode trincar ou rachar facilmente. Alguns exemplos de peças impressas em PLA aqui pode ser esse pequeno Iron Man aqui, que eu imprimi na minha Easy Thread algum tempo atrás. Como você pode ver aqui, tem uma qualidade legal e é um material um pouco mais rígido, né? Tem algumas pecinhas decorativas que eu imprimi aqui, estamos em época de Natal, né? Então fiz umas pecinhas aqui de Feliz Natal, um floquinho de neve aqui para decorar nossa árvore de Natal aqui em casa. E tem mais algumas outras pecinhas também aqui que podem ser impressas em PLA. E o outro material que é possível utilizar também nessa impressora aqui é o TPU, que é um material derivado do petróleo. E ele fica num meio termo meio mágico ali, digamos assim, entre o que seria o plástico e uma borracha. Ele é um plástico um pouco mais flexível, né? Eu tenho um exemplo aqui de um vasinho que eu imprimi com minha esposa, que foi feito em TPU. Ele é um plástico um pouco mais flexível. Não sei se vocês já viram na internet já alguns vídeos de impressão 3D de sapato. Tem algumas impressoras 3D de maior porte que conseguem imprimir tênis. E esses tênis que são impressos em 3D, eles são impressos em TPU. Muitas vezes são variações químicas do TPU, não é o mesmo TPU que eu utilizei na minha impressora, porque esse aqui é um TPU bem baratinho que eu comprei, mas existe a possibilidade de fazer impressão desse tipo de objeto em impressoras 3D maiores, digamos assim, né, que tem tecnologias um pouco mais modernas.
Existe um universo gigantesco de outros tipos de materiais que podem ser impressos em impressoras 3D do tipo FDM, porém, essa impressora aqui em específico, devido a limitações do hardware dela, limitações técnicas que ela possui, ela consegue imprimir somente esses dois tipos de material. Porém, se vocês forem pesquisar, existem materiais de diversos tipos. Tem outros tipos de plástico, tem plásticos que têm fibra de carbono no meio dele, plásticos com pedaços de madeira no meio do material também. Existe uma infinidade de materiais diferentes. Provavelmente em vídeos futuros eu vou falar sobre isso daí um pouco mais em detalhes. Indo um pouquinho mais a fundo a respeito da impressora EasyThread K10, essa aqui é uma impressora que consegue imprimir peças de até 10 cm por 10 cm por 10 cm. O que quer dizer que ela tem um volume máximo de impressão de 1000 cm3. O bico de impressão dela tem uma dimensão de aproximadamente 0,4 mm de diâmetro, o que possibilita imprimir vários tipos de peça, até mesmo as impressoras mais modernas têm um bico com o mesmo diâmetro. E a espessura da camada que ela consegue imprimir vai de 0,1 mm até 0,4 mm. Pegando só como exemplo aqui uma das pecinhas que eu imprimi, para vocês terem uma noção de como que fica essa resolução de impressão de 0,1, esse Iron Man aqui que eu mostrei agora há pouco, ele foi impresso numa resolução de 0,1 mm. Como vocês podem ver aqui, é muito difícil você conseguir ver as linhas de impressão dela. Então ela tem uma qualidade muito legal de impressão aqui, apesar do custo dela, digamos assim, né? A temperatura da cabeça de impressão dela vai de 180 graus até 230 graus. E esse aqui é um dos fatores que acaba deixando ela meio limitada em termos de material que ela pode imprimir. Porque tem alguns materiais, principalmente materiais de engenharia, que são materiais um pouco mais resistentes mecanicamente ou quimicamente também, precisam de temperaturas mais altas para serem impressos em 3D, né? Então ela tem essa limitação, digamos assim, o que é totalmente tranquilo, porque dá para imprimir várias coisas com ela mesmo, dada essa limitação, né? E uma outra característica também que essa impressora aqui não possui, mas que geralmente é um pouco mais comum das impressoras mais modernas e um pouco mais caras também, é o alto nivelamento. Sempre que nós vamos fazer uma impressão em 3D, é importante fazer a regulagem da mesa de impressão da impressora, para garantir que a distância entre a mesa de impressão e o bico de injeção aqui da cabeça de impressão da impressora seja o tamanho da camada que você quer imprimir, para a primeira camada, né? E se essa regulagem não for bem feita, a primeira camada pode talvez ter problemas durante sua impressão. Pode ser que ela não dê uma boa aderência, ou seja, o material vai ser depositado, mas ele não vai grudar na mesa, o que vai prejudicar a impressão das outras camadas também, porque ela não vai ter uma base sólida para ser impressa. Ou pode ser também que você pressione demais a cabeça de impressão com a mesa, deixando muito próximo, e pode acabar acontecendo também da cabeça de impressão entupir, porque o material não consegue sair, ele acaba secando já dentro da cabeça antes mesmo de ser depositado na mesa, e daí entope o bico de impressão da impressora sua e ele acaba não saindo. Então é sempre importante fazer essa regulagem ali. Além disso, posso dizer também que o processo de montagem dessa impressora aqui também é bem interessante, ele é ridículo de fácil, assim. A impressora ela vem, pode-se dizer, uns 70% já montada, as pecinhas estão todas certinhas lá já, com um manual de instrução que tem as instruções de forma bem clara, como é que monta ela. É só encaixar as peças e acabou. Não tem nada parafusado, não tem nada com uma trava muito difícil de encaixar, é tudo bem simples para fazer a montagem dela mesmo. Porém, uma coisa que eu notei durante a montagem dela é que, como ela é uma impressora que tem somente peças de encaixe, algum desses encaixes ele fica com um pouquinho de folga. Sendo assim, eu tive que fazer algumas adaptações, digamos assim, na impressora para reduzir essas folgas e aumentar a qualidade da impressão das minhas peças. Essa impressorinha aqui já vem com a fonte de alimentação dela, ela vem com 2 adaptadores USB para cartão SD, com um cartão SD que você vai utilizar para transferir os arquivos de impressão do seu computador para a impressora, e com as peças da impressora em si para serem montadas, né? Além também de um rolo de filamento que tem algo em torno de 10 metros do tipo PLA, para você conseguir fazer a impressão das primeiras peças de teste, digamos assim, né? Dentro do cartão SD que vem junto com a impressora, vocês vão encontrar alguns videozinhos que tem o passo a passo da montagem da impressora. Além desse vídeo que eu comentei, dentro do cartão SD também vem alguns documentos da impressora em vários idiomas diferentes, explicando também o processo de montagem, falando sobre as características da impressora. E também vem o instalador de 3 fatiadores diferentes que podem ser utilizados para fazer a conversão dos modelos 3D que vocês encontrem na internet para as instruções necessárias para passar para a impressora fazer a impressão daquele modelo lá. Particularmente, eu não acho que aqueles fatiadores lá seriam interessantes de serem utilizados, porque 2 deles são fatiadores que são comuns no mercado hoje em dia, que é o Cura e o Arc Slicer, só que eles são versões antigas já do fatiador, que
estão bem desatualizadas e os novos têm recursos bem mais interessantes para serem utilizados. E o terceiro fatiador que vem junto com o cartão SD é o fatiador da própria EasyThread, que é a empresa que fabrica a impressora, né, que é o EasyWare. Porém, é um fatiador bastante simples, ele possibilita que você faça a impressão com 3 tipos de qualidade diferentes, né, que seria uma impressão rápida, uma normal e uma de alta qualidade. E não tem nenhum tipo de recurso de modificação dos parâmetros de impressão dela que são necessários para quem quer se aprofundar um pouco mais dentro da impressão 3D, entender como é que funcionam os parâmetros de configuração dela e assim por diante. Talvez você utilize ele para fazer as suas primeiras 2 ou 3 impressões, mas depois disso daí, confesso que ele acaba ficando meio obsoleto, digamos assim. Na minha sincera opinião, caso vocês queiram explorar um pouco mais os recursos que a impressora 3D oferece, saber um pouco mais o que você pode fazer com a sua impressora e conhecer os recursos que são utilizados pelos fatiadores mais modernos, sugiro que vocês instalem uma versão mais nova. Eu particularmente gosto de utilizar o Arc Slicer, que é um fatiador muito bom, é considerado hoje em dia um dos melhores que tem dentro do mercado. O código dele é open source, então ele é mantido pela comunidade. Pelo que eu vejo na comunidade de impressão 3D, ele é um dos fatiadores referências dentro do mercado, tanto que os fatiadores utilizados pela Bambu Lab e pela Creality, que são as marcas mais famosas, digamos assim, de impressão 3D hoje em dia, eles foram criados com base no Arc Slicer, e ele tem todos os recursos que são necessários para fazer impressão 3D, tanto nessa impressora aqui quanto nas impressoras mais modernas. Então, como sugestão, acho interessante talvez vocês começarem já pelo Arc Slicer direto, para já aprender a utilizar ele, conhecer os recursos que ele oferece, porque no futuro, se vocês tomarem a decisão daí de mudar de impressora, pegar uma mais moderna, vocês vão poder continuar utilizando ele também, porque ele tem todos os recursos necessários para essas impressoras mais novas também. Vou mostrar agora para vocês aí um videozinho breve de alguns objetos que eu imprimi com essa impressora nos últimos tempos que eu utilizei aqui, para vocês terem uma noção da qualidade da impressão dela e o que ela consegue fazer com o que ela tem de recursos, digamos assim. Com relação a problemas, eu confesso que não tive muitos problemas para utilizar essa impressora aqui durante o tempo que eu estou utilizando ela. Tiveram alguns pequenos detalhes com relação ao projeto construtivo dela, que eu destaco aqui, que é com relação a algo que eu mencionei anteriormente no vídeo já, né? Que é com relação às folgas dos encaixes que dentro da impressora. Como eu falei, essa impressora vem toda encaixada, você coloca as peças somente e gira. E esses encaixes, eles criam pequenas folgas que, quando você está imprimindo e a impressora começa a balançar dentro de uma superfície que não é muito estável, essas folgas acabam transferindo esse movimento para a peça e faz com que a peça apresente algumas pequenas imperfeições que são perfeitamente ok, na minha opinião, porque o objetivo pelo qual eu comprei ela é para aprender a utilizar a impressora e saber como é que funciona uma impressora 3D, não necessariamente para ter peças com qualidade absurda. Problemas graves, de forma geral, eu não tive nenhum com ela. A cabeça de impressão ela não entupiu em nenhum momento nesses últimos 5 meses de uso dela. Os ajustes que eu fazia aqui na base de impressão dela, eu geralmente tentava revisar se o nivelamento estava certo antes de fazer cada impressão. Porém, eu percebi que eu ajustava ela uma vez e eu percebi que esse ajuste acabava mudando um pouquinho depois de umas 2 ou 3 impressões, apesar de eu sempre tentar fazer o ajuste antes para garantir que não ia ter nenhum problema, digamos assim, né? Tem somente 2 ajustes que eu fiz na impressora para conseguir melhorar um pouquinho a qualidade da impressão dela. Um deles foi fazer algumas modificações mecânicas na impressora em si para reduzir essas folgas que eu notei dentro dos encaixes dela. Eu vou falar um pouco mais sobre essas alterações em vídeos futuros. E o outro também foi colocar essa fita crepe na superfície de impressão dela para, primeiro, melhorar a aderência do material do plástico com a superfície de impressão, né? E, em segundo ponto também, é que a base original dela era uma base que tinha várias cavidades, no qual o filamento, quando estava sendo impresso, acabava entrando nessas cavidades lá para melhorar essa aderência, né? Então, o filamento estava na cavidade, se solidificava lá dentro e fazia com que a peça ficasse grudada na mesa.
Porém, depois que a impressão terminava, quando você tirava a peça, ela ficava com essas marcas dessas cavidades dentro da impressão, o que prejudicava a estética da peça, digamos assim, né? E daí eu coloquei essa fita crepe aqui, que mantém a questão da aderência do plástico com a mesa e mantém a qualidade da impressão nesse ponto de contato que tem da peça com a mesa, né? Fazendo com que a superfície fique um pouco mais lisa, melhorando assim a qualidade e a estética da peça de forma geral. Bom, galera, acredito que seja isso por hoje. Como conclusão breve aqui, né? Eu acredito que a impressora ela é uma impressora muito boa para quem quer começar. Ela entrega uma relação custo-benefício bem interessante e para quem não quer gastar muito para conhecer a tecnologia, com certeza ela é uma ótima pedida. Sugiro fortemente que vocês derem uma olhada, pesquisem a respeito, né? E se tiverem interesse, avalie a possibilidade de comprar ela, caso não queiram gastar muito por uma primeira impressora 3D. Ela é muito legal para fazer alguns projetinhos pessoais que vocês possam vir a ter. Eu pessoalmente fiz alguns projetinhos pessoais. Eu fiz um sensorzinho de umidade para minha esposa, que ela gosta bastante de plantas, e eu fiz isso daí para ela, para ajudar ela a saber a hora correta de regar as plantas dela. E fiz também um projeto de uma estufa de secamento dos filamentos que eu comprava, para garantir que a umidade dos filamentos estivesse baixa antes de eu utilizar ele dentro das minhas impressões. Porque o filamento, naturalmente, ele absorve a umidade do ar, e é interessante que você seque ele antes de utilizar, porque senão ele acaba prejudicando a qualidade da impressão das peças. Acredito que seja isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tenham ou comentário que vocês queiram compartilhar, por favor, compartilhem aí na aba de comentários. Vai ser um prazer para mim poder responder as suas dúvidas ou trocar mais ideias a respeito dessa impressora aqui, caso seja do interesse de vocês. E se esse vídeo foi útil para vocês também, peço por favor que deixem um like aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajude-nos a fortalecer o canal também, ok? E caso vocês tenham interesse de aprender um pouco mais sobre hardware, programação, impressão 3D, eletrônica, peço que considerem em me seguir aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais também. Vou deixar o link aqui na descrição de todas as minhas redes sociais que eu tenho atualmente. E agradeço fortemente a todos vocês pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!